Longos anos se passaram, a mocidade em saudade terminou. Meus cabelos brancos ficaram, lembrando que a velhice chegou. Lembro dos meus passeios na estação, das pessoas apressadas para embarcar. Um pipoqueiro chamava atenção, gritando, pipocas quem quer comprar. Um homem servindo café, pela estação andava sem cansar. Um menino vendendo picolés para um trocado poder ganhar. A moça na estação aguardava o trem chegar. Radiante de tanta emoção, não via a hora do trem parar. Paranapiacaba tem um glamour especial. É uma vila encravada no meio da serra. Ela tem a neblina, né, o chamado fog, né? E aquilo lá é totalmente diferente. Antigamente havia a garoa, né? São Paulo, terra da garoa. Mas hoje em dia não temos mais isso, né? Mas em Paranapiacaba, toda tarde, temos o fog, o nevoeiro. E é diferente, é especial. Paranapiacaba é a ferrovia. Quer dizer, toda a lógica da cidade, a lógica, tudo, a organização dela, tal, tudo é a ferrovia. Ela existiu por causa da ferrovia, né? E continuou existindo, funcionando por causa da ferrovia, com os funcionários da ferrovia trabalhando. Era aí, Paranapiacaba é a ferrovia. Tinha mercado, açougue, tinha tudo dentro da vila. Tinha 2 cinemas na vila, o campo de futebol, tinha 2, 3 times de futebol, né? Então era muito bom, era uma família mesmo, né? No Rio de Janeiro ainda se usava o pinico, né? Em Paranapiacaba já tinha vaso sanitário, água na cozinha, né? Água quente em algumas casas por conta das serpentinas. Quer dizer, era uma modernidade que não existia no país. O que você tem que é curioso? Quando você olha para a parte alta, o que domina a paisagem é a igreja, a religião. E quando você olha para a parte baixa, o que domina a paisagem é a casa do patrão. Então você percebe que no mesmo espaço você tem 2 sociedades, né, que se organizam de maneira diferente, mas elas são complementares. A vila de Paranapiacaba é uma vila operária. Uma operária com características de ter servido de pano de fundo para
uma estrutura da indústria ferroviária. Do ponto de vista da estrutura social, o ferroviário deixava um filho, o filho deixava um outro filho, quer dizer, então há uma, até nisso, uma espécie de uma estrutura de clãs. Um projeto viário que contempla ruas principais, ruas secundárias e vielas de serviços. Então são 3 hierarquias de rua, né? Essa rua aqui é uma rua principal, que a gente chama de avenidas, né? Aí nós temos as ruas secundárias, que cruzam fazem o traçado octagonal da vila. E nós temos ao fundo do lote das casas uma rua que a gente chama de rua de serviços. E essa é uma rua de serviços ou viela sanitária. Então você pode observar, aqui está reconstituído, né, como era no passado. Essas casinhas que estão no fundo do lote, no passado eram os sanitários da vila de Paranapiacaba. Então o conceito era afastar o sanitário da casa, um conceito de higiene, saúde da época, né? A divisão dos lotes também permitia mais segurança para a questão de sinistro, de incêndios, ou seja, são aceros, né? Queima um conjunto, não queima outro conjunto, porque tem um isolamento entre eles. Sistemas de hidrantes, água encanada, muito rapidamente, muito precocemente energia elétrica, ou seja, todas as ruas sinalizadas, né, com placas padrão. Casa de chefia tem a liberdade da cor, elas são pintadas de cores diferentes. Casas de operários pintadas daquela cor padrão, vermelho goia, marrom. Casas de chefia são isoladas, não são conjuntos geminados, são casas únicas, tá? Com um grande jardim, com garagem, então claramente a gente consegue observar. Casas de chefia são paredes dupladas, as paredes de madeira têm 2 folhas de madeira. Casa de operário, parede única. Casa de chefia, 2 chaminés, porque tem lareira e fogão a lenha. Casa de operário, apenas fogão. Porta, janela, janela, porta. Porta, janela, uma família, janela, porta, outra família. Então uma casa geminada para 2 famílias. Temos aqui em Paranapiacaba uma hierarquia muito consolidada, né? Quem mora no alto e no final das ruas são os chefes. Quem mora mais baixo e nos pontos mais baixos são os operários. Esse regime Michel Foucault puro, né? Panótica. Pan, tudo. Ótica, eu vejo tudo e todos me veem. Então isso é uma relação de poder, né? Quem está no alto manda, quem está embaixo e tem juízo obedece. A vila surgiu como um canteiro de obras pela construção do sistema funicular da Serra, quando se construiu a São Paulo Railway no estado de São Paulo. E depois se tornou uma vila pela necessidade dos funcionários em manter o sistema funicular operando. O sistema funicular consiste em sistema de cabos de aço de tração para vencer a serra, transportar os vagões de carga e de passageiro entre o litoral e o Planalto. O que é uma locomotiva breque? O papel principal de uma locomotiva vem do locomotion, né? É tracionar. No caso da Serra do Mar, a locomotiva tinha um outro papel, ela era importante para brecar. Tanto que o nome que se dava para quem trabalhava no locobreque não era maquinista, era brequista. Se levava 4 meses em Muares para transportar o café do interior de São Paulo para Santos. E com a ferrovia, esse tempo foi reduzido para 2 dias. Todo o café que São Paulo produziu, a partir de 1867, passou a utilizar essa tecnologia, ou seja, nós saímos dos lombos de burros e passamos para
para o transporte ferroviário. Então foi um grande salto, né? E tudo isso é tecnologia de ponta, se você pensar na época que foi construído. Ou seja, o Brasil não conhecia nenhuma ferramenta que não fosse enxada, pá e rastelo. Ou seja, nós éramos um país agrícola. E aí a gente vai ver essa grande inovação, que é esse maquinário todo importado que a ferrovia vai trazer para fazer a manutenção da via. Até 45, quando os ingleses estavam lá, então eram propriedade dos ingleses. Os moradores simplesmente utilizavam as casas. Então era a moradia de graça, né? Quando a rede ferroviária tomou posse, eles mantiveram várias coisas que os ingleses mantinham, né? Então, os moradores lá eram todos funcionários e quando aposentava, tinha que sair e largar as casas. Mas toda a manutenção das casas era feita pelos funcionários. Então, o morador não fazia nada. Se não tivesse a prefeitura comprado as casas, estaria tudo no chão, porque a rede largou completamente isso aqui. Ou estaria no chão, teria tudo modificado. Acho que agora ainda dá tempo de você conservar tudo, né? Quantas cidades, né, em São Paulo e no Brasil nasceram pela ferrovia, né? Onde tinha uma parada de trens, nascia uma cidade. E aí você vê que a nossa incompetência enquanto brasileiros de conservar esse legado deixado pela ferrovia. Principalmente nessa ferrovia, a Estrada de Ferro Santos-Jundiaí foi administrada pelos ingleses, pela São Paulo Railway até 1946. E eles entregam essa ferrovia funcionante. A ferrovia funcionava, de Santos a Jundiaí, operante, os dois sistemas funiculares funcionando. E nós, brasileiros, a Rede Ferroviária Federal, né, quando assume esse patrimônio imenso, essa tecnologia, ela em menos de 50 anos, ela consegue destruir o que se construiu em 100 anos de trabalho. A questão da estrada de ferro foi o seu Juscelino que desativou toda a malha ferroviária brasileira, o que foi o maior erro dele, né? Porque justamente quando ele estava desativando essa malha ferroviária, o resto lá na Europa, no Japão, estava fazendo o trem de alta velocidade, que usa até hoje, né? E os europeus e japoneses utilizam o trem como meio de transporte humano, não só carga. Atualmente, lá em Paranapiacaba, só passa trem de carga. Paranapiacaba hoje não passa de uma cidade, de uma periferia como qualquer outra de São Paulo. Porque a descaracterização advinda já nessa fase de compra de toda uma estrutura urbana decadente, sucateada, né, e principalmente sem nenhuma preocupação do ponto de vista de um documento histórico que possa ter aí a égide de um tombamento. Paranapiacaba teve essa leitura toda nesse processo, nesses 40, 50 anos de uma pseudo-preservação. Tranquilidade. Cordilheira era uma tranquilidade com as suas casinhas de madeira, feitas pelos ingleses para os operários da estrada. Por aqui passava a riqueza brasileira que ia para o mundo todo, no caminho do mar. O algodão, o café, uma tranquilidade, a cidade no meio da montanha, tomada sempre de fumaça e neblina, encobrindo tudo. Que um dos meus filmes mais importantes é o Doramundo, que não só foi filmado em Paranapiacaba, como a história é uma história que se passava em Paranapiacaba, baseada numa reportagem feita pelo autor do romance muitos anos antes. Senhor?
escuro. Tá bom. Bom, a cidade estava bem abandonada naquela época, né, o que era ótimo para o filme. A gente conseguiu fazer funcionar as máquinas ainda, o locobrec, né? Aquele locobrec era uma coisa monstruosa, equipamento de metal, de ferro, aquelas polias imensas, aquela roda imensa e tal. Mingo! Mingo! Pronto, chefe. Doutor Guizou quer falar com você. Tem uma cena que é um dos personagens que há uma série de crimes na cidade e ninguém sabe o que é. Então, o momento em que a polícia resolve prender exatamente o chefe desse equipamento todo. Então, tem a polícia chegando e procurando, achando o técnico, o operador lá em cima na máquina, aquela roda imensa, e subindo lá para prender. Então, tem todo o equipamento funcionando na sequência. Solta! Ei, mas o que há? Peraí, me solta! Sob esse ponto de vista, é um documentário sobre Paranapiacaba viva, em atividade. Eu acho que é um belíssimo lugar para passear. E, além de tudo, o fog. Tem o fog, você não precisa ir para Londres para ver o fog. Você pode... Aquilo lá é inglês. Os ingleses deviam gostar muito, né, quando a neblina tomava conta, tal, que era o fog deles. O turismo tem sido a saída para todos, né? Desde que virou vila turística, o turístico é o único meio de sobrevivência aqui na vila, né? Que muitas pessoas foram incentivadas pela prefeitura mesmo a abrirem seus restaurantes, suas pousadas, né? Então isso daí engrenou a vila como vila turística. Né? A vila é muito procurada. Todo finais de semana o pessoal procura as pousadas. O que está havendo menos assim, que poderia haver mais, era festa, era um entretenimento para o turista que vem na vila. Turista nós tínhamos os anos anteriores, agora não temos mais. O trem vinha do da Luz lotado de gente. O trem vinha de Santos lotado de sambistas. Isso aqui era uma coisa espetacular. Aqui não, pelo contrário, acabou-se o turismo aqui. Tem um ciclo em Paranapiacaba que não se quebra. Não tem investimento que não tem turista, não tem turista que não tem investimento, não tem investimento que não tem turista, e nós ficamos nessa história e a gente não... Mas onde vai quebrar isso? No investimento. Precisa ter um investimento de verdade na qualificação do empreendimento turístico. E é preciso atentar também para um turismo altamente especializado para Paranapiacaba. Não é um turismo de massa, é um turismo pedagógico, altamente pedagógico, pelas características de que naquele local existe um patrimônio que tem que ser, custe o que custar, levado em consideração que é um patrimônio vivo. Paranapiacaba ele é um patrimônio único, porque ele junta no mesmo lugar grandes patrimônios, que é a Serra do Mar, a Mata Atlântica, né? Que é esse testemunho da separação dos continentes, né? A ferrovia, né? O patrimônio tecnológico. Então, isso muda o país, né? Até então, um país extremamente extrativista. Se tudo der certo, Paranapiacaba se tornará a primeira cidade tombada, no conjunto, né? Tombado pela Unesco, ou seja, e nós temos grandes chances de isso acontecer. Porque ela é um conjunto de coisas, né? Patrimônio natural, patrimônio humano, patrimônio tecnológico. Eu imagino que Paranapiacaba tem que ser um turismo homeopático,
de poucas pessoas, mas que venham procurar um turismo cultural, histórico, pessoas interessadas, né? Porque só isso vai poder realmente manter Paranapiacaba e fazer com que ela seja preservada. Eu não acho que esse trem que vinha para Paranapiacaba, esse trem de subúrbios, que é uma extensão operacional do trem de São Paulo, eu não acho que ele não colabora em nada para um turismo mais qualificado. Ou seja, ele vai trazer um monte de pessoas a um custo muito baixo, então não interessa. O que interessa para a gente é um trem turístico mais regular. Na verdade, nós temos o Expresso Turístico, né? É uma linha especial da CPTM que faz uma viagem aqui aos domingos, que é insuficiente. Nós precisamos de mais linhas como esta, mas de um trem turístico qualificado. Porque se fala muito em qualificar o serviço da Vila de Paranapiacaba, mas a inversa também é verdadeira, precisa qualificar o turista que vem aqui. Nós temos uma fragilidade muito grande, porque nós estamos numa área de remanescentes de Mata Atlântica, áreas de nascentes, né? Então nós somos uma região de manancial de água. Eu estive no Japão, estive em Kyoto, e me chamou muito a atenção que crianças, assim, pequenininhas, né, merecem o primeiro lugar na visitação, por exemplo, dos pagodes, dos castelos japoneses. E eu, curiosamente, fiz a pergunta, olha, por que essa japonesada, essa moçadinha tão pequenininha, né, que às vezes acho que nem sabe andar direito, já está merecendo prioritariamente o primeiro lugar na visitação, antes mesmo dos turistas, né? Foi-me dito o seguinte: se nós não conseguirmos passar esse conceito, né, de importância histórica que tem que ser dado no sentido de passar de pai para filho para essa moçada, de nada vai adiantar a gente manter esse patrimônio durante todo esse tempo de 1.500 anos, né? Ora, é um pouco, eu acho que esse olhar que mereceria ser levado em consideração na hora que nós trabalhamos com espaços de visitação turística. A vila aparece e desaparece. Tem dia que você vê o morro, tem horas que você não vê nada. Parece o grande caldeirão que você põe para esquentar e a fumaça vem para a vila apagar. Tem bruxa no pedaço com sua vara de condom e põe fogo no fogão. A fumaça aparece e a vila desaparece como num passe de mágica. Se nós não formos otimistas, nós vamos jogar a toalha e o que vai acontecer? Não podemos, nós não podemos nos dar ao luxo de desistir. Eu gostaria que fosse um futuro bom, né? Porque eu tenho as minhas filhas, meus netos, moram tudo aqui, eles adoram o lugar. Então eu queria que fosse, né? Que progredisse, não que acabasse. Os armazéns vazios, onde outrora homens trabalhavam, suavam suas camisas, seus rostos suados riam, brincavam como crianças felizes. Hoje a vila está morta. Praça vazia, armazém sem ninguém, estamos na vila morta. Já não se ouve ninguém a falar, a trabalhar, a suar, a resmungar. Estamos na vila morta. Com os olhos saudosos, procura a civilização, que se foi, não volta mais à Vila Morta. Pelas ruas ermas fico a chorar, pela grandeza de outrora, pela pobreza de agora eu choro pela Vila Morta.